Esse bate-papo meteorológico é uma atividade de extensão que a equipe de meteorologia propôs aí nesse momento de pandemia. O nosso calendário acadêmico ainda se encontra suspenso, formações. Em alguns momentos a gente está fora da nossa zona de conforto, a gente está fazendo, até mesmo nesses 2 primeiros encontros, uma análise do cenário que a gente se encontra e onde que a meteorologia pode estar atrelada, como que a gente pode linkar as nossas disciplinas com o nosso cenário atual, né? Na semana que vem, a gente já tem o tema da nossa live definido aí também, que é riscos e oportunidades, que a professora Bianca vai trazer aí para a gente, vai ser bem bacana. Tá preparando material surreal, hein, gente? Não percam. A gente está aí para ter esse momento de aproximação, tirar dúvida, trazer novidades. Como é que é a nossa arte de apresentação do nosso bate-papo meteorológico? Na semana que vem a gente tem mais, né? Peço para quem está gostando aí divulgar também para os amigos. Aí, ó, se inscreva no canal, dê o seu like. Então, hoje a gente começa a falar sobre a importância da meteorologia na pandemia, parte 2. Já apresentei para vocês aí os professores, né, que compõem a nossa equipe. Na semana passada, como eu falei, a nossa live parte 1, a professora Miriam falou sobre a hierarquia meteorológica, a professora Bianca falou sobre o papel do Inmetro no combate ao Covid-19, e a professora Norma falou sobre a importância da estatística em tempos de pandemia. Hoje a professora Paula vai falar sobre a ferramenta da qualidade no cenário da pandemia, a professora Amanda vai falar sobre a gestão de saúde e segurança, e o professor Wislam vai falar sobre medição de temperatura na pandemia. Convido agora a professora Paula para fazer a sua apresentação. Boa noite, pessoal. Meu nome é Paula. Hoje nessa live eu vou falar um pouco com vocês sobre ferramenta da qualidade nesse cenário atual da pandemia. E antes de iniciar, eu queria falar um pouco sobre o conceito da qualidade. Ela pode estar sendo definida como a conformidade do produto às especificações. Então, eu tenho uma necessidade que deve ser especificada e a qualidade ela é possível quando essas especificações elas são obedecidas. E nós sabemos que para qualquer organização aí que zela pela qualidade, ela busca implementar ação, né, que vai possibilitar analisar cada um dos seus processos, dos seus produtos, a fim de identificar e de estar solucionando aí de uma maneira efetiva os eventuais problemas que sejam encontrados. E as ferramentas elas vão contribuir para essa melhoria, porque elas são técnicas que vão auxiliar a identificar a causa de um problema e está propondo soluções para ele, soluções que sejam eficientes. Pode passar o próximo? Então, agora, em relação às demandas diante desse cenário da pandemia, nós sabemos que os gestores eles precisam tomar decisões rápidas sobre materiais, sobre equipamentos, espaços físicos, tudo isso dentro de um curto espaço de tempo. Então, para que a gente tenha uma gestão da qualidade que seja eficaz, é necessário o uso de ferramentas, que elas vão estar auxiliando aí de forma a ter um maior controle nas melhorias da tomada de decisão, e vai ser necessário a capacitação da equipe que está sendo envolvida, tanto através dos conceitos, dos princípios da ferramenta, para que elas venham a ser aplicadas de forma correta. Caso contrário, nós corremos o risco de ter resultados que sejam incoerentes. A respeito de respiradores mecânicos, foi constatado que respiradores utilizados aí nos casos mais graves de coronavírus, eles estavam sendo vendidos fora dos padrões de qualidade. Eu inseri aí no slide uma nota do governo do Pará, onde eles dizem que os aparelhos comprados do governo chinês, eles apresentaram problemas técnicos durante a implantação. Não só aqui no Brasil, mas também em países como Inglaterra e Finlândia, eles também adquiriram o mesmo modelo do respirador e também apresentaram problemas lá. E segundo uma associação de médicos aqui no Brasil, vários problemas foram detectados. Eu listei alguns deles aí no slide. O suprimento do oxigênio do equipamento ele é variável e não confiável. Um outro problema identificado é que o estojo do tecido do respirador ele não pode ser limpo adequadamente, sendo que isso é importante, né, no tratamento da Covid-19. E o equipamento foi desenvolvido para uso em ambulâncias, não para hospitais, o que pode estar causando danos significativos para o paciente. E eu li também uma nota que foi divulgada esse mês pela Anvisa,
onde a agência está esclarecendo que ela tem se dedicado à regulação sanitária dos ventiladores pulmonares, né, ou dos respiradores pulmonares, também conhecidos assim, e ela está visando aí o acesso seguro dos dispositivos ao serviço de saúde, de forma a estar permitindo a segurança e a eficácia, né, dos mesmos, né, aos pacientes, através de boas práticas de fabricação. Então, elas precisam cumprir as práticas, né. Também deve ser feito ensaios e testes de verificação do projeto desses respiradores, segundo normas técnicas internacionais, e outros requisitos para poder estar permitindo aí o acesso seguro ao produto. E nessa mesma nota da Anvisa, eles têm um tópico lá que eles falam de risco dos ventiladores sem o atendimento a essas normas técnicas, e onde é mencionado algumas normas, né, a BNT, NBR e ISO, né, que são aplicáveis, né, à fabricação desses respiradores. Uma delas é a 80601, que ela trata de requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho dos ventiladores, e uma outra que é a ISO 10651, que são os requisitos para ventiladores de transporte e de emergência. Então, diante dessa informação, fica claro que o produto ele tem que atender às normas técnicas estabelecidas. Caso contrário, a gente pode ter danos aí significativos na saúde do paciente. Bom, em relação à manutenção de respiradores hospitalares, eu vou considerar apenas agora os respiradores que eles já apresentavam defeitos antes da pandemia, não são os novos, tá? E segundo informações, o Ministério da Saúde divulgou que no início da pandemia nós tínhamos aí 3.600 respiradores parados no país por falta de manutenção adequada. E o Senai, que é uma referência em manutenção industrial, ele treinou e capacitou empresas para estar fazendo manutenção desses aparelhos. Essa capacitação foi feita de forma remota, não é? E o que está sendo feito tem levado em consideração todo um rigor técnico necessário. Então, os respiradores eles saem com toda a certificação e prontos para estarem sendo utilizados aí nos hospitais. E entre as empresas assim envolvidas nessas manutenções, nós temos empresas de vários segmentos, desde montadoras, indústrias do aço, de mineração, elas se uniram em parceria com o Senai para estar recuperando esses respiradores danificados. Eu coloquei aqui uma imagem do laboratório de eletrônica da Fiat, lá em Betim, onde eles estão realizando essas manutenções, né? Foram validados os procedimentos para estar recolhendo, transportando e fazendo a manutenção adequada nos respiradores. Então, eles estão realizando, eu listei aqui no slide, os testes iniciais e triagem, conserto, né, e limpeza dos filtros, a confecção de peças novas, o reparo da placa eletrônica e calibração desses equipamentos. Então, assim, tem um esforço aí do setor industrial para reduzir o impacto na saúde e está proporcionando condições mínimas para os profissionais aí da área. Agora, fazendo uma abordagem em relação às ferramentas da qualidade, nós sabemos que a maioria das organizações, elas se deparam com problemas diariamente. E um dos princípios básicos da qualidade é reconhecer que existe o problema e fazer de cada problema uma oportunidade de melhoria. Para analisar e solucionar os problemas, ou reduzir os efeitos indesejáveis, né, é necessária a aplicação de uma metodologia de análise e solução de problema que seja apropriado para cada. Qual ferramenta vocês conhecem? Então, 65% das pessoas, né, 17 pessoas responderam que conhecem a ferramenta. Tem mais conhecimento é o diagrama de causa e efeito, 62%. Depois seguindo o fluxograma, também com 62%. Então, são basicamente 7, né, ferramentas. Elas vão permitir que a gente tenha uma melhor análise aí dos nossos problemas. Então, elas são o diagrama de Chikawa ou espinha de peixe, o histograma, a folha de verificação, o gráfico de dispersão, o fluxograma, carta de controle e o diagrama de Pareto. Então, são ferramentas que são recursos utilizados que vão identificar e melhorar a qualidade do produto, ou de um serviço, ou de um processo. Elas não são unicamente para solucionar problemas, elas devem fazer parte também de processo de planejamento para alcançar objetivos. E permite o conhecimento do processo,
vai fornecer elementos para que a gente possa estar monitorando o processo e vai possibilitar a redução de desperdícios, de retrabalho, de perdas. E hoje eu vou estar falando com vocês sobre uma ferramenta da qualidade que é o diagrama de Ishikawa, considerando como problema os defeitos nos respiradores mecânicos. Ou seja, estamos considerando um produto com defeito. Então, o diagrama de Ishikawa, ele é conhecido como espinha de peixe ou diagrama causa e efeito, ou o método de 6M. Ela é uma ferramenta da qualidade que auxilia na identificação das causas raízes de um problema, analisando diferentes fatores que envolvem o processo. Ela é uma ferramenta que foi idealizada considerando assim que todo problema ele tem uma causa raiz. Assim, o objetivo de utilizar a ferramenta é identificar e eliminar a causa raiz de uma falha, o que automaticamente vai eliminar a própria falha. Ele foi planejado assim pensando em estar destrinchando aí as possíveis causas, mas não está focando exatamente no problema em si. E para a gente descobrir a causa raiz, o método ele vai sugerir que a gente trabalhe com toda a equipe, né, e faça um brainstorm, que é uma palavra que ela é traduzida como tempestade de ideias. Esse brainstorm ele vai possibilitar e encorajar um pensamento criativo com a equipe, permitindo levantar possíveis causas do nosso problema, né, e tá preenchendo o diagrama. Essa é uma etapa assim trabalhosa, mas ela é importante. Por isso, nesse momento, a gente nem precisa se preocupar em perder tempo, porque é uma fase que a equipe vai sugerir o máximo de causas que vão fazer sentido aí para estar nos auxiliando. O diagrama, ele é a espinha, né, do esqueleto do peixe. Então, do lado direito, eu vou ter o meu problema, que é o meu efeito, e do lado esquerdo ficam as causas. Então, são 6 aspectos, né, dos processos da qualidade que compõem a ferramenta, que são as espinhas do diagrama, os 6 M's, que são materiais, meio ambiente, né, mão de obra, máquinas, medição e métodos. Então, dentro dessas categorias de M, nós vamos estar desmembrando isso para poder levantar as causas potenciais. Aqui eu considerei, né, como problema um respirador com defeito, né, ou um produto com defeito. Bom, em relação ao M, mão de obra, está relacionado com causas, são causas que estão relacionadas a pessoas que participam do processo. E eu levantei para esse caso aí dos respiradores com defeito ou produto com defeito, possíveis causas seria uma falta de treinamento do operador, um operador sem qualificação, ou um operador desmotivado para poder trabalhar. E em relação ao M material, está associado a toda causa que vai envolver o material que estava sendo utilizado no trabalho. E como possível causa, eu levantei matéria-prima de baixa qualidade ou fora do especificado, ou atraso na entrega dos fornecedores, que poderia estar impactando aí no nosso produto. Em relação ao M máquina, são causas que envolvem equipamentos, a manutenção deles ou as ferramentas que estão sendo utilizadas aí no processo. E eu levantei como possíveis causas equipamento antigo ou obsoleto, né, ou equipamento sem manutenção. Agora, em relação ao M, métodos, está relacionado a causas que envolvam o procedimento, né, a instrução de trabalho, a forma de estar desenvolvendo o trabalho. E como possível causa seria falta de procedimento de trabalho, instrução de trabalho errada ou a falta de padronização no processo. O quarto M, que é a medida, que está relacionada com as causas que envolvem instrumentos de medida, né, sua calibração, a efetividade, né, dos indicadores em estar mostrando a variação do resultado, se o acompanhamento está sendo realizado e se está ocorrendo na frequência necessária. Como possíveis causas seriam equipamento sem calibração ou uma falha na metodologia de medição. E o M, meio ambiente, são causas relacionadas aos efeitos gerados pelo meio ambiente, né? Considerando questões assim relacionadas à saúde também, saúde e segurança do trabalho. E as possíveis causas seriam falta de espaço físico na linha de produção ou não utilização de equipamentos de segurança, tá certo? Bom, eu tenho aqui o diagrama que está totalmente preenchido, com as possíveis causas que foram vistas nos slides anteriores, né? As causas que estariam gerando o problema. E a causa ela vai ficar bem visível, né? Isso facilita bastante a nossa análise.
E um detalhe importante a ser considerado aqui é que não existe um número máximo ou um número mínimo de causas. Nós podemos estar inserindo aí subcausas, né? Ou estar desmembrando aí as espinhas desse esqueleto, tá certo? E a próxima etapa seria identificar a causa principal. Então, como é que a gente vai fazer isso? É como se fosse um filtro para poder estar descobrindo quais são as causas prováveis do problema. E nessa fase, a gente já começa a estar descartando algumas hipóteses. Então, se eu for considerar a análise do M materiais, no tópico matéria-prima fora do especificado, se nós temos a equipe que, vamos supor, se nós temos uma equipe que está fazendo análise, ou nós mesmos somos a equipe que está fazendo essa análise, o que a gente deveria considerar? Uma ação seria avaliar o certificado de qualidade desses materiais utilizados, né? Tá verificando aí se eles estão atendendo à especificação da norma e tendo acesso a essa informação. A partir do momento que a gente verifica que está tudo ok, que o material está atendendo a especificação da norma, então a gente já descarta essa hipótese. Então a gente vai fazer isso para todas as causas de todos os M's aí do nosso diagrama e a gente vai verificando quais podem ser descartadas, quais a gente considera que é importante, né, ter uma análise. Então, agora analisando o M, mão de obra, considerando falta de qualificação do operador, o que precisaria ser feito nessa situação? Teria que estar verificando se existe algum registro de que esse operador ele passou por um treinamento para estar executando aquela função. Então, aqui, eu estou supondo que eu tive acesso a essa informação e verifiquei que o operador ele não recebeu treinamento para estar executando a função. Então, ele não está executando a função corretamente, porque ele não passou por treinamento. Isso daí pode estar comprometendo ali a qualidade do nosso produto. Se eu for considerar que eu já analisei todas as outras causas e que as hipóteses foram descartadas, então essa daqui seria a minha causa raiz. Então, a gente está detectando a causa raiz do problema, que é a falta de treinamento do operador. Agora, a próxima etapa seria elaborar um plano de ação. Então, seria qual ação corretiva para que o problema não ocorra mais? O que deveria ser feito? Então, nesse caso, uma ação seria treinar o operador para executar a função. Então, tem que ter um responsável, tem que estabelecer uma data, não é? E tem que estar acompanhando aí se realmente a ação ela foi cumprida. Então, assim, trabalhando em cima das causas, eu consigo resolver o meu problema. Eu gosto bastante dessa ferramenta, também já tive um tempo aí de experiência de indústria como engenheira de qualidade de materiais, e com isso eu já utilizei bastante essa ferramenta, né? Eu acho que ela fica assim, as ideias ficam organizadas, ficam bastante organizadas, facilitando a análise, né? E envolve toda uma equipe. Então, você ataca as causas certas, né? Você ganha aí eficiência e você tem processos mais otimizados. Então, para concluir esse assunto, o que fica claro é que todos os problemas e as não conformidades, eles vão possuir causas. E essas causas precisam ser analisadas, porque para cada causa, né, é preciso uma ação para poder estar evitando a reincidência dos problemas e das não conformidades. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigada. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que estejam todos bem, familiares, né? Todo mundo bem, não só fisicamente, mas mentalmente também, tá? Então, o meu momento aqui com vocês vai ser bem breve. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da gestão de saúde e segurança, já que é uma disciplina que a gente tem na grade curricular. E esse momento da pandemia veio a calhar, né? Porque existem vários conceitos que a gente está se deparando na televisão, no nosso dia a dia, e que tem a ver com várias coisas que a gente conversa, que a gente fala, que a gente explica em sala de aula dentro desse tema, tá bom? Primeira coisa que eu queria conversar com vocês é a questão da diferença entre perigo e risco. O perigo é algo que tem um potencial de causar um dano, seja ele qual for. Já o risco é o quê? É a probabilidade daquele perigo nos ocorrer. Então, eu coloquei aqui uma figura, duas figuras, na verdade, que retratam bem isso. O tubarão no mar é um perigo, né? Agora, você nadar com o tubarão é um risco que você está correndo, né? É um risco da sua integridade física.
Mas o que que isso tem a ver com o nosso assunto de hoje, né? Da questão da pandemia. Se a gente parar para pensar, o perigo da pandemia, ele não está em nossas mãos, né? O perigo é o vírus. Ele existe e ele está aí. Já o risco é a gente se expor a esse perigo, né? É a gente não cumprir as determinações que nós já conhecemos, que a cada dia, né, que passa, a gente se depara com um bloqueio a mais nessa questão de evitar o risco para a nossa saúde e integridade. Então, esse conceito de perigo e risco dentro das empresas, ele também tem que ficar bem claro, tá? Porque se você entrar, por exemplo, para quem já entrou, né, dentro de uma siderúrgica, sabe do que eu estou falando. O perigo, ele está em todos os lugares. Porém, o risco, né, eles são todos mapeados dentro da empresa e tenta-se de todas as formas possíveis bloquear esse perigo, né? Bloquear o risco, ou seja, a probabilidade de acontecer algo com esse profissional. Alguns exemplos aqui de perigo e risco. A altura é um perigo, tá? Agora, o risco associado à altura é o quê? A queda, né? Superfície quente é um perigo. O risco associado é o quê? A queimadura. Um tanque de combustível é um perigo. E qual é o risco associado a esse tanque de combustível? Uma explosão. Tá? Então, no caso dessa pandemia, o perigo é o vírus e o risco é a gente se contaminar e mais do que isso, né? Se contaminar de uma maneira grave, né? Que leve a consequências mais graves para a nossa saúde. Aqui eu coloquei essa tela que ela fala um pouquinho sobre controle de riscos. Também é algo que a gente bate bastante dentro de sala de aula, né? Porque, se vocês observarem, é uma pirâmide invertida, na qual, na parte de cima, nós temos o controle mais efetivo dos riscos. E na parte de baixo, são controles menos efetivos. Então, se vocês observarem aí, ó, o mais efetivo seria o que? A eliminação. Quando você consegue eliminar o agente de risco. No nosso caso, trazendo para o nosso tema, que é o coronavírus, eliminar seria o quê? Uma vacina. Que, na verdade, a vacina, ela não elimina o vírus, mas ela eliminaria a forma grave da doença, né? Ou seja, você estaria imune àquele vírus. Em segundo lugar, na efetividade, aí vem a substituição. Se houvesse, por exemplo, um medicamento que substituísse a condição grave da doença para uma condição mais branda, mais leve, né? Então, a gente está vendo aí essa questão da polêmica da cloroquina, de alguns medicamentos aí, e a gente não vai entrar nesse mérito, até porque a gente não tem qualificação técnica para isso, mas é só a título de exemplificar, né? Controle de engenharia. Controle de engenharia seriam os nossos EPCs, né? Que é equipamentos de proteção coletiva. O que é isso? São equipamentos que são capazes de controlar o risco de várias pessoas ao mesmo tempo. Depois, tem os controles administrativos, né, que é conscientização da população, folders informativos, enfim, são medidas administrativas que até controle de dados, né, ajudam a entender como que isso está acontecendo. E, em último lugar, veio os EPIs, né, a utilização de EPIs, que dentro da nossa pirâmide aqui é o menos efetivo. Isso não significa que a gente, já que é menos efetivo, a gente não precisa. Não. O EPI, ele é fundamental, sim, e ele está ali porque ele é um bloqueio, ele funciona. Só que, óbvio, se a gente conseguisse eliminar, ninguém gosta de sair por aí com a máscara, né? A nossa máscara seria um tipo de EPI, que é equipamento de proteção individual. Mas é dentro da pirâmide de efetividade que seria o menos efetivo, tá bom? Mas é o que nós temos, então a gente realmente tem que utilizar. Então o EPI, gente, ele é regulamentado pela NR6. Só que da onde surge, né? Às vezes a gente não se pergunta tanto de onde surgiu isso. Bom, o EPI, ele surgiu para atender a norma, ou melhor, atender a lei, a legislação. A CLT, ela foi assinada em 1948 pelo então presidente Getúlio Vargas, e ela tentou organizar essa condição de empresa, empregador e funcionário, porque não existia
esse controle, né? As empresas, elas surgiam no fundo de quintal, as pessoas, os vizinhos começavam a trabalhar, não existia proteção, se a pessoa se machucasse, morresse, ficava por isso mesmo, enfim. E a CLT veio para dar garantias, né, para o profissional e também para o empregador, para organizar a casa, digamos assim. Só que a lei ela é mandatória. Ela diz que é de responsabilidade do empregador zelar pela integridade física, e saúde do seu colaborador. Só que ela não diz como. E aí surgem as normas regulamentadoras, né? Que também ela é regulamentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e ela vem dando respaldo para essas leis. Então, na ANR6, que trata de EPI, ela vem dizendo, classificando os EPIs, né, que tipos de EPIs protegem a cabeça, os membros superiores, os membros inferiores, enfim, ela vem dizer para nós, né, o que são EPIs, qual é a eficiência, a eficácia, a obrigatoriedade de ter o certificado de aprovação, né, de um órgão competente, para que aquilo realmente cumpra os fins a que se destinam, né? Então, o EPI industrial das empresas, aqueles formais que os médicos estão utilizando, eles são esses EPIs regulamentados, porque eles passam por testes de aprovação. Já a nossa máscara caseira, né, que eu acredito que todos aqui hoje têm pelo menos 2 máscaras caseiras em casa, no mínimo, né? Ela é um equipamento de proteção individual, mas ela não passa por toda essa certificação, até porque não daria para fazer de todo mundo, né? Mas eu até vi uma reportagem essa semana falando sobre os primeiros estudos da eficácia dos tipos de tecidos que são utilizados para a confecção dessas máscaras. Então, agora a gente não teve tempo para isso, né? Ninguém imaginou que precisaria usar máscara. Inclusive, é recomendação a gente não comprar máscara na farmácia, né? Aquela máscara certificada, porque está faltando nos hospitais e para agentes realmente que estão lidando com essa questão da pandemia mais diretamente. Então, a caseira, ela é uma barreira de proteção, porém ela não é certificada por órgãos competentes. Mas, mais uma vez, vou afirmar, a gente precisa realmente utilizar, porque antes ela do que nada, né? Então, aqui alguns exemplos básicos, né? A gente tem 2 pessoas demonstrando vários tipos de EPIs, né? Luvas, máscara, touca, o jaleco, existem vários, né, equipamentos de proteção individual. O que a gente precisa realmente lembrar é que o nome mesmo já diz, equipamento de proteção individual. Então, infelizmente, a gente ainda vê nas indústrias, nas empresas, as pessoas compartilhando, né, capacete, compartilhando óculos de segurança. Já vi compartilhando até mesmo protetores auriculares, né, aquele tipo plug, que você coloca dentro da cavidade auricular. Então, já vi pessoas compartilhando. Então, assim, infelizmente, essa é uma prática que a gente tem que abolir, né? Para quem ainda não entrou no mercado de trabalho, já ficar ciente disso, né? São práticas retrógradas, passadas, que a gente não deve levar adiante, porque as coisas evoluem, né? Que bom que as coisas evoluem. Porque se a gente pegar aí fotos da construção da CSN, por exemplo, acho que todos já viram, né? Os profissionais de chinelo, né? Com chapéu de palha, né? Trabalhando na construção da usina. Então, que bom que as coisas evoluíram e tendem a evoluir, né? Com vocês, os jovens, nós, né? Temos essa função de conscientizar com relação a isso. E o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva, que a gente brinca que é o irmão do EPI, né? Porque ele também tem a função de proteger, ele é citado na NR4 e na NR9, tá? A diferença entre eles, que um é individual e o EPC é o coletivo, né? É aquele que realmente ele foi criado e projetado para proteger várias pessoas ao mesmo tempo. Então, na NR4, ela cita o EPC dizendo o quê? Que é de responsabilidade do SESMIT. O que é SESMIT? É um serviço especializado em engenharia e segurança de medicina do trabalho, tá? Todas as empresas grandes, existe um setor responsável pelo SESMIT. Então, é o SESMIT que vai estabelecer a necessidade da utilização do EPC. E na NR9, através do PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais,
ele cita também, dentro daquela divisão das atividades que o funcionário vai executar, e os riscos, né, daquela atividade, existe o tipo de proteção que ele precisa. Se vai ser um EPI, se vai ser um EPC, né, o que vai prevenir aquele risco ali. Aqui são duas imagens, gente, para a gente exemplificar, para a gente trazer mais uma vez para a pandemia, né? Um exemplo de EPC é a questão dessas proteções de acrílico que a gente está vendo muito em mercado, em banco, até mesmo em táxi já estão utilizando essa proteção. É considerado um EPC, tá? E essas cabines de desinfecção também, tá? Na qual várias pessoas entram, um de cada vez, obviamente, mas é um equipamento que serve para proteger várias pessoas. E aqui, gente, a gente já está finalizando. Eu vou mostrar um vídeo, eu não sei qual país, é um país asiático, né? Medidas de proteção no retorno às aulas. Então, pessoal, aí a gente vê, né? É óbvio que a gente não sabe quando a gente vai voltar e nem se vai ter todo esse aparato, mas é uma realidade que há 2 meses, né? Apenas 2 meses e meio atrás, a gente nem imaginava que pudesse acontecer. Qual ou quais medidas de segurança vocês acham importantes adotarmos no retorno às aulas? A grande maioria acha que a máscara, né? Já está fazendo parte do nosso corpo praticamente. O álcool em gel também, aqui em casa deve ter umas 2 toneladas de álcool em gel. Janelas abertas também foi bastante votado, né? O protetor facial de acrílico ninguém votou. Mas é interessante, realmente a gente já está com isso na veia mesmo, né? A máscara e o álcool gel principalmente. Gente, foi um prazer estar com vocês nesse momento, tá? Espero ter ajudado e contribuído aí no conhecimento geral de vocês. Olá, pessoal. Meu nome é Wislan, para aqueles que não me conhecem. Eu vou estar trabalhando aqui com vocês o tema sobre medição de temperatura em era da pandemia. Eu não sei se ficou claro para vocês, lá no vídeo que a Amanda acabou de mostrar, que a medição da temperatura faz parte do processo de triagem para essa nova realidade. Então, isso aqui é um pouco meio de praxe de todos os professores, né? Colocar sempre os sumários daquilo que a gente vai estar abordando ao longo da nossa apresentação. Então, o que vocês vão ver, basicamente do que eu vou estar colocando, é dar uma toda contextualização sobre a medição da temperatura em si, justamente nesse momento, falar quais são os tipos de termômetros, que são vários, mas dentro das características que a gente está nesse momento, quais são os mais adequados. Vou fazer uma avaliação aqui, pois as pessoas têm feito uso inadequado de alguns equipamentos para fins da medição da temperatura corporal, então vou falar aqui as principais diferenças e alertar sobre isso. Vou botar aqui algumas curiosidades, falar sobre toda a regulamentação técnica meteorológica vigente a respeito desse assunto, tanto no âmbito nacional quanto internacional, e o que elas conversam, o que elas divergem, como está o contexto atual diante disso tudo. Algumas inovações nesse segmento também, pois, eu não sei se vocês têm reparado, tem aparecido bastante coisa para realizar a medição da temperatura corporal. Então, dando continuidade, uma coisa que é importante dentro do contexto de pandemia é falar sobre os sintomas. E, basicamente, os sintomas eles são divididos de acordo com a veracidade. Vamos botar assim, eles são classificados de acordo com a veracidade. Que aí a gente tem aqui que vão desde casos mais comuns até os mais graves. E dentre eles se destacam febre, tosse seca, dores. Então, tem todos esses sintomas aqui. Mas dentre eles, qual é aquele que tipicamente a gente consegue medir propriamente dito, realizar a medição propriamente dita? É justamente a febre. A febre ela pode ser definida como a elevação da temperatura corporal, como um resultado da alteração do nível do centro do termorregulador localizado na região aqui do hipotálamo. O que isso significa? Que nós temos um neurosensor capaz de detectar variações abruptas de temperatura e fazer com que o nosso corpo tente controlar de alguma forma, seja por meio de transpiração e N outras formas de tentar controlar a temperatura corporal.
Uma coisa que é bem interessante, aonde eu fiz um recorte The New York Times aqui, fica claro que medir a temperatura, principalmente nesse processo, vamos dizer assim, principalmente nesse momento, não é uma tarefa fácil. Por que medir a temperatura não é uma tarefa fácil? Aí eu coloquei aqui 2 fatores. Primeiro, os diferentes tipos de termômetro, tá ok? Então a gente vai ver diferentes tipos de termômetro, para cada tipo de termômetro existe uma técnica de medição envolvida, e que fazer a utilização errada pode levar a um falso diagnóstico, isso é preocupante. E também a escassez desses produtos em específico, de alguns produtos específicos. Sendo assim, a medição da temperatura, bem como a técnica a ser utilizada, tá ok, gente? Eu até botei aqui em caixa alta para ficar bem claro isso para vocês. A técnica correta, ela é essencial para essa parte da triagem e diagnóstico. Então eu vou, de novo, botar aqui, bem como a utilização da técnica correta. Aí a gente vai ver aqui, ó. O que isso significa? Que existe diferentes tipos de técnica de medição, ou seja, eu posso realizar a medição da temperatura corporal de forma retal, bastante para animal, tá ok, gente? Oral, auxiliar, timpânica, que muita gente costuma ver bastante, principalmente na Unimed, e também temporal, que seria uma medição justamente aqui próximo do órgão, do neurosensor do hipotálamo. E que para diferentes tipos de medição, vamos dizer assim, de técnica, a febre ela pode ser caracterizada de diferentes valores. Então, saber utilizar a técnica correta e saber qual é o nível de temperatura é fundamental para poder determinar o diagnóstico de um paciente. Se ele vai estar com febre, se ele não está com febre. Então, isso é fundamental, você saber utilizar a técnica e saber quais são os parâmetros que tipicamente caracterizam a febre para aquela técnica que está sendo empregada. Dando seguimento, quais são os tipos de termômetro existentes no mercado? Aí eu vou colocar aqui para vocês. Então, nós temos o nosso termômetro de líquido em vidro, que antigamente esse termômetro de líquido em vidro era feito com líquido termométrico de mercúrio, mas graças a uma portaria aí pelo N motivos que o mercúrio é prejudicial à saúde, vamos dizer assim, hoje não é mais, é feito com um material, um álcool montado à base de corante, e daí vai. Temos os nossos termômetros digitais, também conhecido. Todo mundo basicamente tem um desse em casa. Se não tem o de termômetro de líquido em vidro, vai ter um termômetro digital. Temos aqui, eu gosto desses aqui também, que são os termômetros com sensor infravermelho, pois, por sua vez, esses com sensor infravermelho pode ser com ou sem contato. Com contato são aqueles timpânicos, onde é realizada a medição da temperatura medida no tímpano da paciente. E os sem contatos, eles podem ser feitos em qualquer área, desde que obedeça as recomendações do fabricante. Esse aqui, ó, bastante utilizado para uso pediátrico também, apesar de eu não ter visto algum deles aqui, né, presencialmente, mas eu sei, que é o tipo chupeta, porque eu nunca vi ninguém da nossa idade, vamos dizer assim, chupando uma chupeta para medir a temperatura, mas é claro aí, né, mas existe. E também tem esses aqui, tá, gente? Adesivo para avaliação de temperatura. E esse aqui eu já vi. Para aqueles que têm aquário e tudo mais, usa bastante esse, pois é só colar no vidro do aquário que você consegue medir a temperatura. Claro, o nível de exatidão ruim, mas suficiente para poder controlar a temperatura. Tá ok? E aí, aqui, eu vou colocar para vocês que as técnicas de medição, exatidão, vantagens e desvantagens, ou seja, comparabilidade e calibração de cada tipo, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora dessa live, tá ok? Porque senão isso aqui seria um assunto para mais de horas. Também já viu a aplicação do uso de adesivo para medição de temperatura de bebê. Gente, para aqueles que têm criança como a gente, ou para aqueles que já acompanharam, medir a temperatura corporal é tenso. É muito tenso, principalmente se for realizar a medição de temperatura com contato e que tenha um tempo de medição considerável. Vou dar um exemplo. Medir temperatura de bebê utilizando termômetro de líquido em vidro. Cara, quantas vezes esse termômetro, pelo menos com a gente aqui no início da nossa vida aqui com as crianças, não foram quebrados, tá ok? Depois a gente evoluiu, lógico, a gente foi lá, colocou o termômetro digital. A gente ainda não chegou no nível aqui dos infravermelhos, mas qual seria o termômetro, quais seriam as características, vou colocar aqui, quais seriam as características do termômetro ideal
para realizar essa medição na era de pandemia? Porque a gente viu aqui que tem vários tipos de termômetro, mas diante das características meteorológicas, qual seria essa medição considerada como ideal? Quais seriam as ideais? Com base naquilo que vocês... A nossa primeira pergunta aqui é, neste momento de pandemia, é correto afirmar que o dispositivo ideal para medição de temperatura corporal é aquele que não traz riscos de contaminação cruzada? Essa é uma pergunta importante. Imagina você utilizar um termômetro que tipicamente, vamos dizer assim, pegou de uma pessoa que tem sintomas de coronavírus, não fez a higienização de forma correta, vem outro paciente, vai lá e realiza a medição. Com base na resposta anterior, que é essa, indique qual seria a técnica de medição mais recomendada para a aplicação. 57% das pessoas responderam a medição de temperatura corporal nessa pandemia é correto afirmar que o dispositivo é ideal, isso, que não traz risco. Beleza, tá certo, gente. E os outros 43 não responderam, não. Teve um pessoal, acho que não respondeu, mas eu acho que é porque também ficou um pouco meio confusa essa pergunta. Mas, claro, o ideal seria que esse equipamento não trouxesse nenhum tipo de risco de contaminação cruzada. Já pensou? Realizou a medição, depois passasse para a outra pessoinha que fosse realizar a triagem e passa esse vírus por contato? É horrível. Mas, enfim, aqui seria justamente a questão da medição com ou sem contato. Então, pessoal, com base no chat aí, vocês colocando aqui, eu consigo acompanhar em tempo real. Vocês acham que essa medição seria ideal com ou sem contato? Um monte de gente aqui colocando sem contato. Então, a priori, está todo mundo seguindo a mesma linha de raciocínio aqui. Então, realizar a medição de temperatura sem contato, com certeza, ela vai eliminar essa questão, mas depende do tipo de termômetro, tá ok, gente? É importante que o dispositivo ele seja de fácil operação e que não provoque qualquer tipo de constrangimento. Essa pergunta aqui ficou legal, né? Com certeza. Já pensou se a gente coloca lá aquele tipo chupeta para uma pessoa de 18 anos, tá realizando a medição da temperatura e um monte de gente lá acompanhando a triagem? Então, é legal. Então, que não seja constrangimento não só para a pessoa, para o paciente, mas também para o médico, né? Outra coisa, é vital que a aquisição desse tipo de equipamento apresente uma boa relação custo-benefício? A maioria respondeu A sim. maioria aqui, 43% das pessoas disse que sim, é aquele BBB, bom, bonito, barato, né, gente? Mas para certos tipos de termômetro, principalmente aqueles que têm um nível de exatidão, vamos dizer assim, considerado, esse custo vai aumentar de forma expressiva. Qual seria o tempo de resposta ideal para esse medidor? Aqui é bem claro que ninguém colocou muito lento e lento, né? Já pensou tempos de respostas bem lento para esse tipo de medidores para quando você está medindo a temperatura corporal de um bebê? O bebê ia se estressar, iria quebrar, iria fazer o que for, o escarcéu, e não conseguiria realizar a medição de temperatura legal. Então todo mundo colocou aqui, ó, rápido e muito rápido, tá ok? Legal. Baseado nas respostas anteriores, aí aquela questão que eu coloquei para vocês de forma tendenciosa, peço para que, dados os tipos de termômetro, qual seria o termômetro ideal dentro desse contexto aí e tudo mais. E aí, como já esperado pelo titio Isla, 36%, ou seja, a grande maioria, colocou que o termômetro ideal para realizar essas medições é justamente o termômetro infravermelho sem contato, com sensor infravermelho sem contato. Seguindo nesse contexto, em onde a medição da temperatura corporal em era de pandemia seria justamente medir com um termômetro, com um sensor infravermelho sem contato, tem acontecido algumas coisas assim, vamos dizer assim, estranhas, beleza? Aonde pessoas têm feito uso de instrumentos de cunho industrial, tá ok? Para a medição da temperatura corporal. Que equipamentos seriam esses? São os nossos termômetros infravermelhos, no vulgo, também conhecido como pirômetros. Então aqui eu vou apresentar para vocês a diferença entre eles e qual é o impacto dessa medição. O impacto de você estar utilizando o pirômetro para realizar a medição da temperatura corporal. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, quais são os aspectos comuns desses dois medidores? Primeiro, eles detectam a temperatura por meio de radiação infravermelha emitida pelo corpo, tá ok? Os dois têm esse ponto em comum. Um ponto muito chave, um ponto chave aqui é a não obrigatoriedade do contato, ou seja, os dois também trabalham com a medição de temperatura sem contato.
E também trabalham dentro da luz visível, campo de luz visível infravermelho, lá na luz vermelha, num campo aqui de 0,7 a 14 microns, tá ok? Então, quais são as diferenças agora entre eles, tá ok? Vamos lá. A primeira coisa... Oi? Micrômetro, gente, eu esqueci de falar isso já. A primeira coisa é a faixa de temperatura. Se vocês olharem ali para o pirômetro, os pirômetros, vocês podem encontrar eles pirômetros ópticos e pirômetros de radiação. O que muda entre eles é o princípio de funcionamento. Então, o pirômetro óptico ele vai estar trabalhando numa faixa de temperatura menor do que o pirômetro de radiação. Então, vamos trabalhar aqui dentro do nosso contexto com o pirômetro óptico. Ele tem uma variabilidade de temperatura uma faixa de temperatura que vai de menos 50 a 600 graus Celsius. Já os nossos termômetros clínicos infravermelhos sem contato, ele já trabalha numa faixa de temperatura mais restrita, tá ok? Onde ela vai de 10 a 40, pois já é uma faixa de temperatura que se adequa de forma o quê? Melhor à temperatura do corpo humano. Então, você já começa a pensar assim, poxa, o pirômetro ele trabalha numa faixa muito grande, e o termômetro que melhor se adequa à temperatura corporal é justamente o da termômetro clínico infravermelho. Outra característica também que é interessante ressaltar aqui é a questão da exatidão. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Que a exatidão desses pirômetros é bem variada. Elas vão desde 1,5 graus Celsius até 3 graus Celsius. Isso aqui foi que eu peguei pelo menos uns 5 ou 6 datasheets, vamos colocar aqui, manuais de equipamentos dos mais variados pirômetros, e tirei essa média aí, peguei esses valores mínimos e máximos, tá ok? Tanto para o pirômetro quanto para o termômetro clínico. Então, o que eu pude perceber é que a exatidão deles vai de 1,5 a 3 graus Celsius. Show? E já dos termômetros clínicos, essa exatidão melhora e diminui bastante, pois vai variar de 0,2 graus Celsius a 0,5. Qual é o impacto dessa exatidão na medição propriamente dita? Aí eu coloco aqui, pensa um pouco, pessoal. Vamos dizer aqui que eu vou estar trabalhando entre aquela faixa de temperatura ali, onde eu vou estar determinando se um paciente ele está no seu estágio normal ou ele está no estágio febril. E o meu intuito aqui é dar um diagnóstico. Aí eu coloco aqui, ó. Então, eu trabalho dentro dessa faixa de temperatura, que ela vai de 36 graus Celsius até 39,5. Supondo que medir a temperatura aqui do meu paciente e ele apresentou uma temperatura de 37 graus Celsius, sem considerar o termo da exatidão aqui, vamos colocar nesse primeiro momento, de cara a gente já consegue perceber que o paciente está o quê? Legal. E o que seria essa questão da exatidão? Vamos trabalhar a exatidão aqui como a incerteza associada a esse tipo de medidor. Porque ainda parte do pressuposto, uma coisa que não acontece, que o erro sistemático, o operador lá, a pessoinha que opera o equipamento em si, é feito a correção. Tá ok? Vamos partir desse pressuposto, coisa que não é. E vamos trabalhar aqui só com a exatidão. Se eu pego o pior caso, eu pego a menor exatidão de um pirômetro, a minha zona de dúvida vai ser muito grande, aonde o meu paciente vai estar dentro do normal e febre. Então, eu poderia estar dando o quê? Um falso diagnóstico para ele, ok? Então, eu poderia estar dizendo para esse paciente que ele está febril. Mas isso concretiza a medição propriamente dita? Não, mas sim o tamanho da nossa zona de dúvida, que é muito grande. Outro ponto é que, quando a gente já trabalha com termômetro clínico, por fato da incerteza ser menor, fica dentro ali e a gente consegue dar um melhor diagnóstico para esse paciente. Uma coisa que é interessante, pois na live passada, a professora Emília falou sobre a hierarquia metrológica. E uma coisa que ficou bem claro que ela colocou lá, falando da Anvisa e o papel do Inmetro dentro desse cenário. E aí, dentro das discussões e tudo mais, eu quis trazer esse contexto para a minha apresentação também. Então, a gente percebeu lá na apresentação, Miriam, que a Anvisa ela tem um papel fundamental na questão de aprovar, vamos dizer assim, remédios, produtos, tudo aquilo que envolve o setor da saúde propriamente dito. E o Inmetro já está toda atrelado a essa parte de equipamentos, marcos legais que tange a execução de certos serviços. Então, voltando nesse contexto, existem dois pilares aí da metrologia, que é a metrologia científica e a metrologia legal. Lembrando que a metrologia industrial é um desdobramento da metrologia científica. Aonde a metrologia legal, ela está aí, voltada toda para a área voltada para a área
legislação, consumidor, meio ambiente e tudo mais. Mas, no meu ponto de vista, qual é a interseção que há entre Inmetro e Anvisa? Tá ok? Qual é a interseção diante disso? São os equipamentos. Tá ok? Por quê? A Anvisa ela é responsável por estar aprovando quais são os regulamentos, quais são os equipamentos que vão ser comercializados no âmbito nacional. E o Inmetro, voltado tudo para a saúde, deixo claro isso. E o Inmetro, ele vai ser responsável por estabelecer as regulamentações técnicas metrológicas para esse tipo de material e atribuir os seus órgãos executores, vamos colocar aqui os IPENs, tá ok? De realizar essas atividades de verificação. E aí começou, assim, a surgir algumas ideias. Então, diante desses termômetros, quais são aqueles que a Anvisa já aprovou? Quantos temos hoje aprovados, de fato, no mercado? Aí eu fui lá no site da Anvisa, digitei termômetro infravermelho, botei para consultar, logo vi aqui que tem 10 termômetros infravermelhos habilitados para comercialização em território nacional. E aí começou a surgir um alerta aqui, de novo. Será que existe regulamentação técnica, metrológica, para esse tipo de material? Pois uma vez que ele está aprovado lá, vamos dizer assim, a Anvisa aprovou, o que a gente pensa? Foi uma ação casada, aonde ela aprovou, já tem um regulamento técnico metrológico e esse equipamento pode ser utilizado tranquilamente. Essa foi a minha ideia. Isso aqui seria o meu mundo real, no meu ponto de vista. Eu comecei a pesquisar mais, e comecei a listar aqui, poxa, quais são os documentos, quais são os regulamentos técnicos voltados para essa parte de termômetros clínicos digitais, infravermelho que for. Fiz essa pesquisa tanto no âmbito internacional, como vocês podem ver lá, OIML, Organização Internacional da Metrologia Legal, e pesquisei alguns aqui também do Inmetro. Então a gente consegue ver que tem o ML R114, R115 e a 141. Lembrando que essa 141 coloquei aqui, fiz de novo, dei uma olhada, e incrivelmente nesse mês ela ficou revogada. Tá ok? Incrivelmente. Depois eu vou explicar também por quê. Então temos dois contextos aqui internacionais que falam sobre termômetros clínicos e ainda diferenciam para aqueles termômetros clínicos que dão valores máximos, ou seja, você realiza a medição, depois de um tempo ele só te dá um bip e você pega lá, essa foi a temperatura máxima registrada daquele corpo. E aqui nós temos, não sei se vocês conseguem acompanhar o mouse aqui, temos de medição contínua, ou seja, você está ali, você consegue medir continuamente a temperatura. De cunho nacional, peguei aqui a portaria 402, que fresquinha aqui, de 2019, que fala sobre termômetros clínicos digitais, tá ok? Tanto no âmbito de medir a temperatura de humanos, quanto animais. E tem uma série de outros documentos aqui, que incrivelmente também foram o quê? Revogados, tá ok? Então, atualmente mesmo, vou botar aqui, atualmente, só temos essa portaria que está voltada para os termômetros clínicos digitais. Temos essa portaria 100 também, que é a aprovação, a marca e verificação dos termômetros, tá ok? Que também era isso estava atrelado ao Inmetro, que incrivelmente foi revogada também esse ano, tá? E aí temos aqui um documento, um documento técnico, a qual o IPEM utiliza para fazer as verificações desses termômetros aí na prática. Seguindo, opa, Nilmara queria falar alguma coisa. Eu ia falar que a versão aqui também, né, ele é de 1999. A Nilmara colocou aqui um ponto aqui bem interessante, que essa aqui que aprova, marca e verificação, olha só a versão, de 99, muito antiga, mas foi revogado incrivelmente esse ano. O Inmetro publicou um documento, beleza? Em maio, justamente trazendo um guia para medição, mas daqui a pouco eu vou explicar mais sobre ele para vocês, tá ok? Mas aí, dentro desses normas e documentos a consultar, o que eu fiz? Eu peguei os documentos de cunho internacional, cunho nacional e confrontei todos eles, tá ok? E aí o meu objetivo era tirar quais eram os pontos que tipicamente tinham afinidade, vamos dizer assim, e aqueles que divergiam. Então, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para todos, prestem atenção. Aqui
é um texto que vem dos 2 documentos internacionais, tá ok? Que eu coloquei lá. Esta recomendação não exclui, presta atenção, não exclui qualquer tipo de dispositivo de contato com base em outros princípios de medição que atenda aos padrões de desempenho equivalente à medição de temperatura. Então, ela não exclui. Então, qualquer tipo de equipamento que tenha a finalidade de medir a temperatura corporal se enquadra, vamos dizer assim, se enquadra neste documento. Então, a AML, primeiro ela lança uma recomendação, tá ok? E aí, por meio de portaria que tem caráter, vamos dizer assim, de lei, que são os regulamentos técnico-metrológicos, o Inmetro avalia, geralmente é feita uma tradução, mas ele faz essa avaliação, vamos dizer assim, tá ok? E aplica no nosso país. E aí, a número 402, nada mais é, se vocês entrarem dentro da 402 e na parte de bibliografia, tá ok? Vocês vão ver que cita todos esses 2 documentos. Então, no campo de aplicação, aonde se aplica essa parte de termômetros clínicos aqui, o que a gente consegue perceber? Esse RTM aplica aos termômetros clínicos digitais, tá ok? Aí a gente poxa, os termômetros infravermelhos são digitais? São, beleza, mas vamos continuar. Com os dispositivos de máxima, tá ok? Então são aqueles que só vão te dar a indicação máxima da temperatura e não contínua, com classe de exatidão 1 e 2, que depois eu vou falar isso aqui para vocês, com funcionamento de bateria a medir pelo contato, tá ok? A temperatura do corpo humano. Então aqueles termômetros timpânicos, que são os termômetros de infravermelho, os timpânicos, tá legal aqui, tá dentro, tá ok? Mas a medição, igual vocês colocaram aqui para mim, que a medição ideal seria estar utilizando os termômetros com sensor infravermelho, mas sem contato para a resolução de número 402, e aquela que eu pesquisei lá, Não faz efeito. não faz efeito, tá ok? Então, a gente não tem hoje uma regulamentação técnica metrológica que faz, de fato, avalia no âmbito nacional, vamos dizer assim, esses tipos de termômetro. E que, tipicamente, o que a gente tem visto bastante, gente? A utilização desses termômetros para realizar a medição da temperatura corporal dentro dos setores de triagem. Aí que tá. A gente percebeu que, dadas as características, é o quê? Ele é o que melhor se adequa. Então, continuando aqui, ó, o Inmetro lançou esse guia, e aí dentro desse guia eu só coloco aqui uma coisa que é bem interessante, que no item 6 aqui, ó, nesse guia de como utilizar, ó, se a leitura for considerada insatisfatória, tá ok? Opte por usar um termômetro de contato com modelo aprovado pelo Inmetro para assegurar os resultados da temperatura do indivíduo. Ou seja, você tem o equipamento lá, bonitinho, mas caso dê um positivo, vamos dizer assim, o que você vai ter que fazer? Vai ter que pegar um outro termômetro que tenha regulamentação técnico-metrológica aprovada e tudo mais, para poder realizar a segunda medição. Quais são as inovações nesse segmento? Aqui eu coloquei aqui um desenho bonitão, para muitos daqueles que não conhecem a nossa área, pode até achar que isso aqui é algo inovador, mas na verdade não é. Isso aqui é uma câmera térmica, tá ok, gente? Então as câmeras térmicas, elas já têm uma aplicabilidade muito grande na indústria, para realizar medições em altas temperaturas, principalmente onde sensores PT100 até pelo range eu até descarto, mas termopares e tudo mais, quando colocado em contato, com certeza eles iriam derreter. Então, por medição de temperatura, por radiação, você consegue fazer e ter um mapeamento legal. Então, você consegue perceber isso muito na indústria metalúrgica, a utilização dessas câmeras térmicas na indústria também, da parte de eletrônicos, para poder ver aonde está passando bastante energia, está dissipando bastante calor, tá ok? E quais são as inovações, então, nesse segmento? Claro, nessa vida nada se cria, a grande maioria se copia. Pegaram essa ideia da aplicação industrial e adaptaram para esse setor da saúde. Então, é comum a gente ver dispositivos como esses, tá ok? Infelizmente, isso aqui era um videozinho, mas agora ele não vai conseguir passar, onde o que tava, esse videozinho ia demonstrar para vocês as pessoas passando e medindo de forma automática a temperatura corporal. Então, essas são as inovações nesse segmento. E que essas inovações também, se o termômetro infravermelho sem contato já não tinha regulamentação técnica metrológica, as câmeras também caem por terra, isso aí, tá ok?
E aí a gente vê bastante aplicação, ó, a utilização de câmeras térmicas em aeroporto de Brasília. Aí segue aqui, ó, startups criam totem para medir a temperatura de pacientes à distância na recepção de hospitais. Olha de novo, ó. Aí vamos de novo para outra publicação. Até no supermercado de Niterói, tá ok, gente? Olha lá, medição. Esse videozinho aqui é ótimo, que o cara coloca aqui, ó, o copo de café para aqueles que acharam que não tinha café. Tá aqui, ó. E foi a contribuição da Miriam aqui, ó. Para realizar a medição de temperatura. Tem mais, gente, não acabou não. Na Amazon também faz uso de câmeras térmicas para poder medir a temperatura nessa época de pandemia. Aí vem aqui, ó, a usina Neoenergia também está utilizando câmeras térmicas. Aí vem esse CBMDF aqui também, utilizando câmeras térmicas, no caso aqui de Covid. Então a gente consegue ver que tem uma aplicação muito grande, tem uma procura também muito grande desse tipo. E o que está faltando hoje é essa regulamentação técnica metrológica no âmbito de avaliar a eficácia. E aí o que acontece? Muitos fabricantes acabam, a procura está sendo muito grande, esses fabricantes colocam os equipamentos e as pessoas não se atentam ao grau de exatidão requerido desses instrumentos. Como eu coloquei lá, os classes 1 e 2, eles vão variar a temperatura, ou seja, esses medidores para realizar a medição da temperatura corporal tem que ter um erro máximo admissível entre 0,1, 0,15 a 0,2 graus Celsius. E aí começam a montar vários equipamentos com exatidão, às vezes até próximas do pirômetro. Pode ter, sim, equipamentos que, mesmo que não tenham uma regulamentação técnica metrológica no âmbito de avaliar esses dispositivos, apresentem a exatidão requerida. Só que também tem outro contexto, gente. A gente está numa época aqui ímpar, vamos dizer assim, a gente está numa era ímpar. Então, às vezes, é melhor ter algo do que não ter nada. Tá entendendo? É melhor ter algo do que não ter nada. Ah, eu fiz esse investimento aqui e para a escola isso aqui vai ser ótimo, tá ok? Beleza. Mas tem regulamentação? Tem? Não tem. Tem empresa que calibra? Provável. Mas é melhor ter alguma coisa que não ter nada. Isso também deve ser levado em consideração. Com certeza, o mundo não se preparou numa pandemia, não avaliou os riscos. Agradecer aí o professor Wisla, né, pela apresentação. Agora é o nosso momento de realmente fazer o bate-papo, fazer as perguntas aí pelo chat. Cresivando entrou no nosso chat aqui, no nosso bate-papo. Cresivando participa lá do canal Metrologia. É muito bacana ter ele aqui presente com a gente. Uma outra coisa que a gente descobriu hoje também no meio da nossa live é que a empresa RKP vai patrocinar a nossa live da semana que vem e vai ter um sorteio para quem estiver participando da live na semana que vem, que é de riscos e oportunidades, para poder ganhar um paquímetro calibrado, tá? Então é bem bacana e agradeço aí a participação da RKP na nossa live aqui também. Uma coisa que a gente percebeu bastante fazendo esse trabalho também é que tem muita fake news acontecendo, né? Infelizmente. E aí, um canal assim que é confiável, que a gente vê bastante informação, é o canal, o próprio site da OMS, né? Quando a gente entra lá no site da OMS, tem uma matéria só sobre fake news. Por exemplo, tem gente que acha que não tem problema nessa fase de coronavírus você ir para a praia porque os vírus já estão mortos devido à alta temperatura. E, na verdade, isso é uma fake news, gente. Tem gente que, tipo, eu vou para a praia porque lá não tem vírus. E não tem essa. A gente ainda não tem onde chegar, né? Tem uma pergunta aqui da Vitória para o Wislan. Wislan, e a questão de interferências em relação à temperatura climática em relação a essa pistola? Por que isso interfere e traz mais riscos nessa coleta de dados? Seria melhor um ambiente controlado? Ou ter alguma forma de tratamento desses dados? O que você acha? No caso, ela está falando ali que a pistola que diga o medidor de temperatura. Seria o termômetro por infravermelho, né? Se as condições ambientais podem impactar nessa medição de temperatura, já que está em ambiente aberto e não está em condições controladas de laboratório. O que você acha? Olá, Vitória. Então, essa foi uma pergunta boa, que eu li bastante hoje a respeito também, até achei interessante, que é o seguinte, por ser um termômetro de radiação, a temperatura ambiente, ela não tem uma influência significativa na medição propriamente dita.
A influência da medição seria a presença de bastante material particulado, principalmente particulados que tende a ter tipos de refração, pois na hora quando emitisse o sinal, ele demoraria muito para poder retornar, e isso poderia ter uma variação significativa de temperatura. Só que uma coisa também que é bem interessante por conta da intensidade que é esse feixe de luz, é que quanto maior for a distância que você realiza a medição, mais preciso ela se torna. Que aí é uma coisa meio que contradiz a outra, você está entendendo? Porque também quanto maior for a distância, mais exposto você vai estar sujeito a esse material particulado. Então uma coisa que é bem interessante, que está dentro daquele próprio guia que eu coloquei lá na minha apresentação, é que para a calibração dos pirômetros, tem uma norma que especifica que na calibração propriamente dita tem que ser feita a uma distância de aproximadamente 1 metro. Já para a medição da temperatura corporal nesses termômetros infravermelhos sem contato, ele deixa bem claro que deve seguir a distância especificada pelo fabricante. E que normalmente essa distância aí fica um negócio de 5 para 10 centímetros de distância, e não igual o pessoal coloca na cabeça querendo dar um tiro, igual você colocou aqui, tipo pistola, tá entendendo? Mas é importante seguir essa recomendação para garantir a exatidão que ele coloca ali. Então, as condições ambientais, efeito da temperatura, as condições ambientais, eu estou falando assim, efeito da temperatura não tem um impacto, mas a presença de poeiras, materiais particulados, de modo que vai passar por esse feixe, vai interromper ele de certo modo, seja na emissão, no recebimento da resposta para ele, para realizar essa comparação, isso vai impactar de uma forma muito mais prejudicial do que a temperatura ambiente. A Vitória falou aqui, ó, então seria mais complicado essas medições em cidades poluídas, por exemplo, como a nossa Volta Redonda. Pois é, mas essas medições, ô Vitória, geralmente elas são feitas em ambiente fechado e também controlado. Se você parar para pensar, tipo, você não vai ver poeira da CSN no setor de triagem, principalmente lá na Unimed. Tá entendendo? Então, Local de acesso, né? o local em si é... O Bruno falou o seguinte, trabalha em uma empresa que utiliza o transporte fretado. E uma das medidas de prevenção é a utilização desse tipo de termômetro. Todo passageiro ao embarcar tem a temperatura medida. Não, isso virou uma prática, uma rotina. E não significa que tá errado, não, tá ok? Mas tem que lembrar também que, igual a Bianca colocou, tem as pessoas que são sintomáticas, que o primeiro sintoma a aparecer é a febre, tá ok? Mas também tem aquelas pessoas que são assintomáticas, que aí, tipo... Aí vem todos aqueles cuidados, a utilização de EPI, como a Amanda colocou, entendeu? Então, a medição da temperatura, ela é vital, mas não significa também que ela é 100% eficiente nesse controle e combate, tá ok? Então, a gente tem que se preparar, tem que estar fazendo uso de tudo, mas que é um recurso interessante, principalmente para as pessoas que estão trabalhando nesse momento, sim, tá ok? Fundamental. E complementando também a preocupação, né? Que quando a fake news ela é distribuída, a gente tem, muitas das vezes, algum link associado a alguma matéria, até mesmo parece que é um site que é confiável. E quando você clica, ali, na verdade, é um ataque de hacker, é um vírus que está sendo distribuído. Então, tem muito cuidado, né? A gente até comentou, acho que isso na live da semana passada, que antes mesmo de abrir lá o aplicativo da Caixa para poder fazer a distribuição do auxílio, já tinha mensagem sendo distribuída pelo país inteiro, já para você clicar, para você fazer o seu cadastro. E, na verdade, nem se existiu o aplicativo ainda, né? Então, tem que ter muito cuidado. Assim como a gente recebe o tempo todo também matérias e links informando que a vacina já foi descoberta, clique aqui para ter maiores informações, e aí quando você clica, é um vírus também. Então, tem que ter muito cuidado e principalmente na preocupação de repassar a informação. Porque o problema da fake news é que a gente recebe a fake news, mas se a gente faz essa busca da informação para saber se ela é real ou não, a fake news morre ali. E se a gente não pesquisa, a gente repassa essa informação para outra pessoa e pode repassar esse vírus também para a pessoa, né? Então isso é um problema. Agradecer vocês, gente. Muito obrigada. A nossa pesquisa foi concluída, né? E aí, olha que coisa boa, das pessoas que participaram, 100% das que responderam disseram que gostaram do nosso encontro, 100% também gostou do tempo de duração do nosso encontro. Qual o tema que você gostaria? Aí aqui tá dando um empate, entre educação e metrologia, tratamento de dados e incerteza de medição. São 3 temas que estão empatados, e aí eu vou colocar então para depois a equipe votar. Se cuidem, fiquem em casa, quem puder ficar em casa,
E se tiver que sair, saiam protegidos com máscara, sempre com álcool em gel e lavando bem as mãos com água e sabão. Não Muito esquece de falar do obrigada. YouTube.